Relatado o processo, será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Artigo 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao estabelecimento de fatos. Artigo 296. Determinada diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Artigo 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Artigo 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, jamais quais sejam autuação juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica de apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões cuja original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 301. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. Artigo 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autênticas das peças essenciais do processo. Artigo 305. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Artigo 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Artigo 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de sindicância. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Capítulo 4. Do processo por abandono do cargo ou função e por inassiduidade. Artigo 308. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço
que caracterizem abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade. O superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Artigo 309. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade se o servidor tiver pedido exoneração. Artigo 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade se o indiciado pedir exoneração até a data designada para interrogatório ou por ocasião dele. Artigo 311. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legal justificável. Capítulo 5 dos recursos. Artigo 312. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Parágrafo 1º. O prazo para decorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Parágrafo 4º. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada ao reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado.